Boa tarde, pessoal. O Globo Esporte chegando para animar o sabadão na Superliga de Vôlei, no surf, preparativos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que começa hoje. Tem o Flu do Fernando Diniz em grande fase, hein, jogando no Maracanã. Então bora para lá conversar com o Rafael De Angeli e as últimas desse Fluminense Atlético Paranaense de logo mais. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, Gil? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como você disse, o Fluminense em ótima fase, são 5 vitórias consecutivas, vitória na final do Carioca e o título, 2 vitórias em Libertadores, é o líder do grupo, vitória na Copa do Brasil e também vitória na estreia do Brasileirão na semana passada contra o América Mineiro fora de casa. Hoje é a estreia do time em casa, no Maracanã, diante da torcida contra o Atlético Paranaense às 4 horas da tarde. Saiu agora há pouco a lista de relacionados e apenas o Marcelo será poupado para o jogo de hoje. O Marcelo sentiu um incômodo na panturrilha no jogo contra o The Strongest da Bolívia, no meio de semana saiu, tá bem, tá recuperado, voltou a treinar, mas por precaução não vai para o jogo hoje. O provável time do Fernando Diniz é esse, ó, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexander ocupando, portanto, a vaga do Marcelo na lateral esquerda, sendo deslocado do meio campo. Meio campo com André, Lima, Ganso, no ataque Cano, John Arias completando a 100ª partida dele pelo Fluminense e o Keno voltando depois de se recuperar de uma gripe. E o Fluminense está muito sólido defensivamente nesse começo de temporada. Quem conta pra gente é a Júlia Guimarães. Contando os times da elite do Brasileirão, Fluminense e Atlético Paranaense estão entre os primeiros no ranking de melhor ataque. Cano levando o fundo, faz o L! E também de melhor defesa nesta temporada. Bola fechada, tira da grande área. A boa atuação defensiva do Fluminense comprova ainda mais a evolução no trabalho de Fernando Diniz. Os times comandados por ele sempre tiveram os ataques produtivos como ponto forte. Só que as defesas acabavam ficando mais expostas. Nesta segunda passagem à frente do clube carioca, o treinador parece ter encontrado a fórmula do sucesso. Nós vamos ser campeão por causa da defesa, depois por causa do ataque. O time saiu de campo sem tomar gol em 11 das 19 partidas do ano. O estilo de jogo com muita posse de bola pode ser uma explicação. O Fluminense sempre teve como ideia central se defender com bola no pé, né? O time do Fluminense tem capacidade de controlar seus jogos, tem capacidade de jogar o tempo inteiro no campo do adversário. A grande proteção do Fluminense é o sistema, não é o se defender, é ter a bola. Esse é o segredo. Além de estarem bem na proteção, os jogadores de defesa também têm se destacado lá na frente. Volantes, laterais e zagueiros participaram diretamente de 14 dos 42 gols marcados. Vitor Mendes, que chute foi esse com a cabeça? Lá no alto, firme, testa forte, profundo do gol. Logo mais ali no Maracanã, o Fluminense vai tentar manter esse ótimo momento justamente contra o Atlético Paranaense. Depois de ter vencido o América Mineiro em Belo Horizonte na estreia do Brasileirão, o time vai fazer a primeira partida em casa no campeonato. Continuar trabalhando, remar a favor desse vento que está para o nosso lado e tentar emplacar o máximo de vitórias possíveis. E quem também vai jogar no Maraca é o Vasco, só que amanhã, com transmissão ao vivo da Globo, a partir das 3h40 da tarde. O Edson Viana conta pra gente agora como é que estão os preparativos para encarar o Palmeiras. Boa tarde, Edson. Oi, Gil, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A torcida do Vasco está muito empolgada depois da vitória sobre o Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão. E aí, com isso, cerca de 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o jogo aqui no Maracanã. Restam apenas cerca de 5 mil, então casa cheia para esse jogão de amanhã contra o Palmeiras. A escalação deve ser praticamente a mesma do jogo contra o Atlético Mineiro. Tem uma questão ali na zaga, se o Robson vai continuar no time titular ou se entra o Capasso. Então vamos dar uma olhadinha nesse provável Vasco de amanhã. Ele tem Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, aí Robson ou Capasso, Léo e Lucas Piton. Mais à frente, Rodrigo, Jair e Andrei. E no ataque, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Um desfalque confirmado para o Vasco é do técnico Maurício Barbieri. Ele foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro, então vai cumprir suspensão automática. Ele vai ser substituído pelo auxiliar Cláudio Maldonado, que numa incrível coincidência estreou dirigindo um time em campo justamente contra o Palmeiras em 2020, numa situação parecida quando o Barbieri era técnico do Bragantino. Uma coincidência, né, Gil?
Que coincidência, Edson. Obrigado pelas informações. Olha, o Botafogo fecha a rodada do Brasileirão embalado por uma sequência de 4 vitórias. O time encara o Bahia, mas só na segunda-feira. Os fatos dizem que a equipa tem vindo em crescendo. O fato é que o Botafogo vem de 4 vitórias seguidas. Já são 9 jogos de invencibilidade nesta temporada. 9 jogos sem perder é uma sequência boa, 4 vitórias seguidas é uma sequência boa. Ainda por cima é uma equipa resgatada a um mundo de críticas e que mexeu muito connosco. Esse Botafogo em evolução e mais cascudo passa por um bom momento dos jogadores de meio de campo. O Danilo Barbosa é um exemplo disso. Danilo jogava no Nice, da França. Chegou a General Severiano no ano passado, mas sofreu com lesões. Só esteve em campo 6 vezes. Agora, em 2023, já jogou 13 partidas. Deu assistência e até marcou um gol contra o Brasiliense pela Copa do Brasil. Sigo trabalhando, né? Independente das minhas lesões que eu tive, principalmente no ano passado. O Danilo é um jogador que disputa a posição com jogadores de grande qualidade. Portanto, há um conjunto de jogadores que podem jogar ali. Ele, para continuar na equipa, tem que continuar a trabalhar como tem trabalhado e tem que jogar como tem jogado. O Botafogo volta a campo na segunda-feira, contra o Bahia, fora de casa. O Tietê, que começou na reserva durante a semana, pode ser uma novidade no time. A briga por uma vaga entre os titulares continua. Primeiro jogo da semifinal da Superliga. Em Uberlândia, o Praia Clube recebeu o Sesc Flamengo. Melhor time da primeira fase, com apenas 2 derrotas até então e finalista nas últimas 4 edições do torneio, o Praia Clube era apontado como favorito. Só que o time do técnico Bernardinho teve uma atuação impecável. Foi, digamos assim, um atropelo. Mesmo jogando fora de casa, vitória do Sesc Flamengo por 3-0. E coube à ponteira Michele o ponto que definiu a partida. O Sesc Flamengo largou na frente na disputa pela vaga na decisão da Superliga. E agora só precisa de mais uma vitória. Só que as lembranças para o time carioca não são nada boas. Na semifinal da última temporada, o Sesc Flamengo também derrotou o Praia Clube no primeiro jogo, mas acabou perdendo o segundo e ainda o terceiro e decisivo duelo. Na terça-feira, os times voltam a se enfrentar, dessa vez no Rio de Janeiro. E aí a gente vai saber se o Sesc Flamengo aprendeu com os erros do passado. Se vencer, o time está garantido na decisão da Superliga. Na outra semifinal, o Osasco recebeu no ginásio José Liberati o atual tricampeão da Superliga, o Minas Tênis Clube. Nesse confronto, o favoritismo foi confirmado. O time mineiro contou com uma grande atuação da levantadora Prieldes, eleita melhor jogadora da partida, e da oposta Kise, que marcou 20 pontos. Vitória do Minas por 3-1. O segundo jogo dessa semifinal também será na próxima terça-feira. Em caso de vitória, o Minas, que joga em casa, garante a vaga na decisão e vai em busca do tetracampeonato da Superliga. E daqui a pouquinho, como foram as chegadas de Dorival Júnior no São Paulo e Cuca no Corinthians e todo o carisma do zagueiro Léo. Amanhã, ele e o Vasco buscam a segunda vitória no Brasileirão no Maracanã e esse jogo você vê ao vivo aqui na Globo. Jennifer desconfia que o namorado pisou feio na bola. Eu acho que o Tatá fraudou os documentos para conseguir ganhar a bolsa social no encaixe. Nossa, filha, mas isso é muito grave. Isso pode virar um processo criminal por falsidade ideológica. Não sei, pai. Ele nega, diz que eu tô inventando coisas da minha cabeça, mas tudo indica que é isso. E ela pode estar certa. A gente precisa denunciar agora. Tem aquela ouvidoria na faculdade, não tem? Para avaliar caso de fraude. Vamos lá. Hoje, vai na fé. São Paulo e Corinthians têm novos treinadores, mas as apresentações aconteceram em climas bem diferentes. Foi um feriado bem movimentado. No São Paulo, logo cedo, as redes sociais do time apareceram com céu azul, sorrisão estampado. O técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo no ano passado já estava de uniforme novo. Eu estou plenamente consciente do passo que eu estou dando e terei aí um tempo de contrato onde, ao final dele, vocês poderão, talvez, me fazerem a mesma pergunta.
É um retorno que eu estou tendo. Para mim é uma sequência de um trabalho que foi iniciado em 2017. Como bem lembrou Dorival, essa é a segunda passagem dele pelo clube. E ele já vai para o jogo logo mais contra o América Mineiro no Morumbi. Nós estamos pegando um trabalho do Rogério muito bem desenvolvido, muito bem feito. Vou tentar fazer o meu máximo para que eu possa dar sequência a esse trabalho. Aqui no Corinthians, a apresentação do novo treinador terminou de noite. E foi uma jornada longa por aqui. Desde as primeiras horas da tarde, dezenas de torcedores se aglomeraram na porta do centro de treinamento do clube. Com faixas e gritos, integrantes de alguns movimentos, coletivos e torcidas organizadas se opuseram à contratação de Cuca. Na verdade, essa contratação ela vai contramão a tudo que o Corinthians prega, né, em questão de respeito às minas. Então, hoje a gente veio mostrar que nós estamos insatisfeitas, né, insatisfeitos também com essa contratação, diante de tudo que já era visto. O motivo da repulsa é um caso antigo. Em 1987, quando ainda era jogador numa excursão pela Suíça, Cuca foi acusado e condenado por atentado ao pudor com uso de violência. Segundo a justiça do país, uma menor de 13 anos foi estuprada dentro do quarto de hotel onde ele estava com outros 3 jogadores. Os atletas chegaram a ser detidos na época, mas foram liberados para voltar ao Brasil antes do julgamento. Cuca foi sentenciado com 15 meses de prisão, mas como jamais retornou ao país, a pena prescreveu. Eu faço questão de falar sobre ele, né? E tentar ser o mais aberto possível. E tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada, né? Por 3 vezes a moça teve lá na frente, não é que te reconheceu, é que eu não estava, e ela, a vítima, não sou eu, é ela. A vítima é a moça. O rapaz não está, o rapaz não está, o rapaz não está. Se a vítima fala que não está aí, eu juro por Nossa Senhora, que é o que eu mais adoro e amo na vida, que não estava, como que eu posso ser condenado? Campeão brasileiro da Copa do Brasil com o Galo em 2021, no ano passado ele não repetiu o mesmo sucesso. Depois de treinar os 3 rivais do Corinthians em São Paulo, o Cuca assinou contrato até o fim do ano sem multa rescisória e estreia nesse domingo contra o Goiás fora de casa. Liga Mundial de Surf, etapa de Margaret River, na Austrália. A brasileira Tatiana Weston Webb caiu nas oitavas contra a americana Lake Patterson. Entre os homens, o brasileiro Michael Rodrigues não avançou, mas foi o surfista mais bem acompanhado do dia. Olha ali, 2 golfinhos surfaram junto com o Michael. Tirou onda, hein? Ele ficou fora, mas o Brasil vai estar bem representado nas oitavas de final. O campeão olímpico Ítalo Ferreira venceu de novo medalha de prata canoa e garache, com direito a um belo aéreo. Como será que fala freguês em japonês, hein? O atual campeão mundial Felipe Toledo também está nas oitavas. Gabriel Medina, 3 vezes campeão mundial, é outro que avançou de fase. O líder dessa temporada, João Chianco Chumbinho, segue firme na competição. O Iago Dora fechou o quinteto brasileiro nas oitavas do torneio masculino de Margaret River. Só dá Brasil na água. Depois do intervalo, a gente mostra como está a preparação do Flamengo, do Jorge Sampaoli, para o jogo de amanhã contra o Internacional. Essa partida você vai poder acompanhar pelo Premier. E vamos conhecer um pouco mais do Léo, zagueiro e capitão do Vasco. Garra, confiança e sorrisos que tem encantado a todos no clube. A gente quer ser o melhor do mundo. Vira notícia, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. Nos anos 90, o Linha Direta fazia sua estreia na TV Globo. Um enorme sucesso por quase 10 anos no ar. Era o primeiro programa da TV brasileira de crimes reais, apresentando casos famosos que desafiaram a polícia da época. Este ano, o Linha Direta está de volta. A equipe do programa faz investigações independentes,
ouve testemunhas e busca novos fatos sobre os casos. O público de casa participa e pode ajudar a prender criminosos que estão à solta. Em maio, Linha Direta. Este jogo nunca irá acabar. Gosta de futebol e ainda não conhece o Cartola Express? Tá de brincadeira, pô. O Express é um jeito rápido e fácil de faturar jogando Cartola. É tudo rapidinho, seja pra gastar na resenha, numa viagem ou pra fazer aquele extra no mês. É você botando seus conhecimentos de futebol pra render. E de futebol, pá, entende. No Express você escolhe a disputa, podendo ganhar prêmios em dinheiro pra sacar na hora, sacou? Acesse já e comece a jogar. Cartola Express. Escalou, faturou. Tô na piscininha, amor. Palpites esportivos. O Xbet. Grandes vitórias. O Xbet. Casa de palpites confiável. O Xbet. O Xbet. Casa de palpites. Chance! Tem gente que aproveita, tem gente que deixa ela passar. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e se ele perder? Uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Copa Betano do Brasil, agora com muito mais chances de ganhar. Não perca no JH. Organização Pan-Americana de Saúde começa hoje campanha para reforçar a importância de manter as vacinas em dia. 2.700.000 crianças estão com a carteirinha de imunização atrasada, mais da metade delas, aqui no Brasil e no México. Terra Yanomami ganha centro de referência em saúde para tratar indígenas com malária, desnutrição e pneumonia. A crise nas universidades federais. A maior reclamação entre os estudantes de baixa renda é a falta de assistência estudantil. E em Portugal, o presidente Lula diz que nunca igualou as responsabilidades da Rússia e da Ucrânia na guerra no leste europeu. Espero você no Jornal Hoje. Já está de volta e olha só, nesse Brasileirão a arbitragem adotou a medida tolerância zero, você deve estar sabendo, ó, reclamou, levou cartão e tem uma galera que já está sofrendo com isso aí. Os árbitros já sabem o que tem que fazer. Punir, anotar e pronto. Alguma dúvida? Tudo vai estar na súmula do jogo. E eu vou-te dizer, mas eu não o ofendi. Reclamei, sim, mas eu não o ofendi. Eu estou curioso para saber o que é que ele escreveu. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Essa é uma das frases que mais aparecem nos documentos das partidas de estreia do Campeonato Brasileiro 2023. É lá que o juiz escreve o motivo por ter punido alguém com cartão. Amarelo, vermelho ou os dois, que seja. Não foi só com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Esse ano, os critérios estão mais rígidos. A nova orientação para os árbitros sobre o comportamento dos jogadores, dos técnicos e dos integrantes das comissões técnicas de cada time já está ficando conhecida como tolerância zero. Não adianta reclamar das decisões da arbitragem, ofender, falar palavrões, então, nem pensar. As punições são rigorosas e imediatas. Na primeira rodada do Brasileirão, isso já ficou claro. Dos 67 cartões distribuídos na primeira rodada, 21 foram por reclamações. Desses 21, 19 amarelos e 2 vermelhos. Gabriel vai marcar a pressão em cima da arbitragem e já toma cartão. Tolerância zero. Dá para fazer a leitura labial do Gabigol depois do cartão. Ele disse, com uma certa ironia, a gente tem que fazer como? Chegar assim para ele? Orientados pela comissão de arbitragem para não permitirem as reclamações ostensivas, excessivas. Os cartões vermelhos por reclamação foram para 2 técnicos em jogos diferentes.
Abel Ferreira, do Palmeiras, e Maurício Barbieri, do Vasco. Nos dois casos, foram relatadas nas súmulas ofensas à arbitragem. O que eu fico triste é que eu vou chegar a casa, vou ter a minha esposa outra vez. Amanhã nem queria ter folga, vai ser um dia duro para mim, que ela vai me moer a cabeça, como é que é possível, foste expulso outra vez, tens aqui duas filhas, isso não é exemplo para ninguém. Essa foi a 7ª expulsão do Abel Ferreira desde que o português chegou ao Palmeiras. No mesmo dia, Maurício Barbieri foi expulso direto, segundo a súmula, por xingar o árbitro dando socos no ar. Durante a reta final do jogo no Mineirão, o diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, estava inquieto e reclamou nos bastidores. O Barbieri falou, Brax, não foi nada, cara, o velho cara educado pra caralho. Ainda de acordo com a súmula, depois do jogo, Barbieri foi ao vestiário da arbitragem se desculpar pelo ocorrido. Amanhã, no Maracanã, Vasco e Palmeiras se enfrentam pela 2ª rodada do Brasileirão. Os dois times sem seus técnicos na beira do campo. Realmente a gente viu que eles não estão aceitando qualquer tipo de abordagem. Agora que a tolerância é 0, o jeito é pensar 2 vezes antes de reclamar da arbitragem a partir dessa 2ª rodada. Porque eles já viram e sabem o que pode acontecer. O Jorge Sampaoli estreou com vitória no Flamengo, né? E amanhã já tem um desafio tanto, enfrentar o Inter em Porto Alegre, contando com os bons números do Pedro nesse início de temporada. Como sempre, ele se arrumou para receber a bola. Pegou uma discreta contramão para driblar o adversário e ajeitou com a força necessária, com o cálculo exato, com a precisão apurada, para ela ficar na distância perfeita para o chute indefensável. Sabe de quem? Valeu, Pedrão! Gols como esse deixam um atacante fadado ao sucesso. Muitos gols, então, nem se fala. Pedro saiu, o goleiro bateu! Marinho pra bola, fechadinho, Pedro! Um início de temporada pra lá de produtivo tem consolidado Pedro como um ídolo de primeira grandeza do time. Fico feliz, né, com um começo de ano muito positivo, individualmente falando. O Flamengo ainda não conseguiu se destacar muito nesse ano, mas o trabalho do Pedro tem sido bem relevante. Nesse ano, o atacante fez 17 gols e deu 3 assistências em 18 jogos. Ao todo, são 87 gols marcados com a camisa do clube. Esse aí que a gente mostrou no início da reportagem foi o segundo do Pedro na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Newblense pela Libertadores na quarta passada. Com esse chute no cantinho, o Pedro se tornou o segundo maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores, com 18 gols. Deixando para trás o ídolo rubro-negro Zico, que marcou 16 vezes na competição. O recorde é do Gabigol, com 28 gols. Eu cresci ouvindo meu pai falando do Zico, né? Então é um privilégio, é uma honra. Acredito que não só eu estou feliz com esse passo, como a minha família também está se sentindo muito honrada por essa marca. Amanhã tem jogo pelo Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Internacional fora de casa. No treino de ontem, o técnico do Fla, Jorge Sampaoli, estava empolgado, tentando animar o time. No treinamento, o Sampaoli fez um teste em relação à equipe que venceu o Newblense. Colocou Everton Ribeiro, que entrou no segundo tempo e teve uma boa atuação contra os chilenos, no lugar do Vidal. Gabigol participou normalmente dos trabalhos, mesmo tendo reclamado de dor nas costas após a partida de quarta. O Flamengo deve enfrentar o Inter com Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Marinho, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson e Ayrton Lucas. Gabigol e Pedro. O time que está querendo evoluir, sempre o Flamengo vai querer mostrar trabalho para ganhar os títulos que a gente precisa. E pelo Brasileirão Feminino, Flamengo e Bahia se enfrentaram agora há pouco. O jogo foi no estádio da Gávea, no Rio, e a Solly James fez o gol da vitória do Flamengo, que com essa vitória assumiu a liderança momentânea do Brasileirão Feminino. Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, tudo bem? Você sabia que amanhã é comemorado o Dia do Choro? A gente vai relembrar o primeiro título da seleção brasileira lá em 1919, que foi celebrado com um chorinho, um estilo musical que tem tudo a ver com futebol. Se amanhã é dia do choro, quarta-feira é dia do goleiro. E você vai conhecer um cara que é goleiro e também gerente de uma granja. Se eu for no gol pegar um frango, eu venho pra granja, peguei um frango. Também tem a última parte da jornada de Cleiton Conservani em Israel.
Dessa vez no Caminho da Serpente, um dos principais pontos turísticos da região. O Esporte Espetacular está em Massada, que significa fortaleza. Essa montanha de 400 metros de altura, bem em frente ao Mar Morto. E ainda os desdobramentos da Operação Penalidade Máxima, que investiga o esquema de manipulação no futebol brasileiro. As suspeitas agora envolvem até jogos da Série A do ano passado. E uma reportagem especial com a participação do ator Babu Santana sobre a regra da CBF para punir casos de racismo nos estádios. Você tem que entender que racismo é crime. É amanhã no Esporte Espetacular. Logo depois do Auto Esporte. Esperamos vocês. O Brasileirão 2023 vem forte e você pode acompanhar essa disputa de pertinho assinando o combo Globoplay e Premiere. Quer vibrar com a maior cobertura dos principais jogos do campeonato? Vem pra cá! Quer ainda curtir as melhores maratonas de novelas, filmes, séries e conteúdos imperdíveis? É aqui mesmo. Aponte seu celular para o QR Code da tela e assine Globoplay e Premiere para torcer onde e quando você quiser. Bom, e amanhã tem jogão aqui na tela da Globo, Vasco e Palmeiras, Maracanã lotado a partir das 3h40 da tarde. O Vasco que tem um capitão novo e muito respeitado dentro do elenco. Na batalha de todos os dias, Léo se arma com sorrisos, se apega aos seus aliados, espalha o bem por aí e vai na fé. Ao comandante, respeito e carinho, e assim se constrói uma nova liderança no Vasco, de uma forma natural. E o Léo chegou muito bem, ganhou todo mundo com o carisma dele e com respeito. Todo mundo mesmo. Jogadores, comissão técnica, funcionários e torcedores. Das 16 contratações do clube para a temporada, o zagueiro é uma das poucas unanimidades entre os vascaínos. O que estou mais escutando é parabéns, pelo seu trabalho no Vasco, por estar honrando a camisa. Isso é o que eu escuto diariamente. Como eu falei, eu prefiro esse contato mais humano mesmo do que rede social. E pessoalmente você consegue sentir isso, sabe? A gente passa uma energia positiva. Energia é o que essa imagem transmite. A vibração dele no apito final da vitória sobre o Atlético Mineiro, no Mineirão, na rodada de abertura do Brasileiro. No vestiário, é a voz que mexe com os companheiros. Tem que ser essa dor que a gente tem que querer aqui dentro, da disciplina. E hoje a gente vai mostrar que tem disciplina aí dentro, vai ganhar o jogo. Vamos por Deus. Mentalidade. Quando eu falei lá no começo, mentalidade, ganhou hoje, tem que ganhar o próximo. É assim que forma um grupo vencedor. Jogo como esse é coragem. Coragem para competir, coragem quando tá com a bola, de querer o jogo. E quando tá na cara do gol, bota a bola pra dentro. Coragem para ganhar. Coragem! Realmente ele é um capitão e eu sou muito fã dele. Eu tô gostando muito do jeito que ele lida com a gente. Ele incentiva a gente antes dos jogos, dentro de campo. Então eu creio que ele se tornou uma liderança muito forte dentro do nosso grupo. Quer prova maior de reconhecimento de liderança do que carregar a faixa de capitão do time? O Léo usa a braçadeira desde o início do ano, mas era um interino. Depois da saída do Nenê, assumiu o posto de primeiro capitão e tem olhado para além daquilo que se passa no campo e no vestiário. Ele pensa no todo. Recentemente, pediu que a divisão das premiações conquistadas pela equipe ao longo da temporada contemplasse também todos os funcionários do CT Moacir Barbosa. O pedido, consentido por outros líderes do elenco, foi atendido pela diretoria. Os papos e cafezinhos com quem trabalha no CT são rotina. Ajudaram a criar boas relações em pouco mais de 3 meses. Parece que eu estou aqui há muito tempo. Há muito tempo. Estou me sentindo em casa, muita vontade. Por isso que eu falei lá que o Vasco foi a melhor escolha assim na minha carreira, porque foi uma escolha muito certeira. Tudo que eu estou vivendo aqui é muito especial e muito verdadeiro. Léo também mergulhou na história do Vasco. Eu me identifiquei bastante pela história de um clube que abriu as portas para os negros, para as pessoas, vamos dizer, mais pobres, que tinham dificuldade. Um clube que abraçou a todos, então eu me vi muito nessa história, eu me vi muito mesmo. Então por isso essa identificação muito rápida.
Amanhã, contra o Palmeiras, o Vasco faz sua primeira partida em casa no Brasileirão. O auxiliar Maldonado comanda o time no lugar de Maurício Barbieri, que foi expulso contra o Galo. A gente já sabe que é o Palmeiras domingo, mas a gente tem que saber também da grandeza do Vasco. O Vasco é um clube muito grande, a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente está preparado para enfrentar qualquer adversário nesse Brasileiro. Palavras endossadas pelo capitão Léo. Acho que primeiro a gente melhorar cada vez mais, ser competitivo. E a partir disso buscar sempre o alto da tabela. E quem sabe aí, Libertadores ou até buscar algo maior do que a Libertadores. E antes de encerrar, olho no telão, hein? Os jogos dos cariocas para vocês prepararem as torcidas. Amanhã o Futebol na Globo é a partir das 3h40 da tarde e a bola rola às 4 horas. Beijo, tchau, bom fim de semana, até a próxima. Valeu! Vai deixando aquele like no canal Futebol Matinal Notícias. O Atlético Mineiro busca em um de seus planos de negócio atingir uma faixa na qual 33% do time profissional seja formado por jogadores oriundos das categorias de base. Para tal, é preciso ainda melhorar o estágio de revelações de joias no Galo. O diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, comentou sobre o trabalho e apontou obstáculos. Para o executivo, é preciso, por exemplo, aumentar o número de campos de futebol disponíveis para a base na cidade do Galo. Atualmente, o CT tem 7 campos, além de um gramado sintético. Temos boas ferramentas, bom CT, bons profissionais. Mas a gente ainda não conseguiu. Acho que não temos a capacidade de investir como gostaríamos. Estamos no caminho, mas ainda não igual aos outros clubes do futebol brasileiro, disse o dirigente. Além disso, o Atlético ficou prejudicado em relação à captação de jogadores mais jovens. Rodrigo Caetano salienta que o clube não tem capacidade econômica igual a Palmeiras e Flamengo, mas que poderá achar diamantes brutos com idade tenra, a fim de fidelizar